Você já parou para pensar de onde vêm as palavras que saem da sua boca todo dia? Quantas vezes você usou uma expressão sem saber que ela nasceu há séculos, carregando histórias de navegadores, escravos, comerciantes e até do folclore brasileiro? No vídeo de hoje, 25 expressões que usamos e você não sabe a origem, vamos desvendar os segredos das frases que moldaram nossa forma de falar. Você vai descobrir que cada ditado popular carrega um pedaço esquecido da história do Brasil. E fique até o final porque tem uma expressão bônus que nasceu de uma história tão absurda que quase ninguém acredita quando ouve. Prepare-se para uma viagem pela língua portuguesa que você nunca esqueceu, mas também nunca entendeu de verdade. Um mergulho nas origens das palavras que atravessaram gerações e continuam vivas na boca do povo. Ficar a ver navios. Era uma tarde qualquer no porto de Lisboa e o rei Dom Sebastião preparava sua partida rumo à Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Multidões se aglomeravam nas docas, esperando ver as enormes embarcações que levariam o jovem monarca à África. Muitos acreditavam que ele voltaria vitorioso, trazendo riquezas e glórias para Portugal. Mas o tempo passou e Dom Sebastião nunca mais voltou. Durante anos, o povo português permaneceu nas praias e nos portos, esperando o retorno do rei que desaparecera. Olhavam o horizonte, dia após dia, aguardando navios que jamais chegariam. Dessa espera, vã nasceu a expressão que atravessou o oceano e chegou ao Brasil. Ficar a ver navios tornou-se sinônimo de esperar algo que nunca acontece, de ser deixado para trás enquanto os outros seguem. Hoje, usamos essa frase sem pensar na multidão angustiada que realmente passou anos olhando o mar. Uma expressão que carrega a dor da espera frustrada e o peso da história portuguesa que também é nossa. Pagar o pato. Nem todo mundo sabe, mas essa expressão nasceu nos jogos de azar clandestinos do Brasil colonial. Nas rodas de jogo, sempre havia alguém responsável por pagar as dívidas quando o esquema era descoberto pelas autoridades. Esse alguém era chamado de pato, uma gíria da época para designar o otário, o ingênuo que ficava com o prejuízo. Enquanto os outros jogadores fugiam, o pato permanecia para arcar com as consequências. Com o tempo, a expressão ganhou as ruas e passou a ser usada em qualquer situação onde alguém leva a culpa pelos erros dos outros. Pagar o pato virou parte do vocabulário popular brasileiro, sempre presente nas conversas de botequim e nas reclamações do dia a dia. Até hoje, quando alguém se dá mal por causa de terceiros, a gente logo diz que ele pagou o pato. Uma expressão simples que carrega a injustiça social que sempre marcou nossa história. Um lembrete de que nem sempre quem paga é quem deve. Chutar o balde. No Brasil dos engenhos de açúcar e das fazendas de café, a vida dos escravizados era marcada por rotinas exaustivas, tratamentos desumanos. Entre as tarefas diárias, uma das mais penosas era ordenhar as vacas, segurando o pesado balde de madeira ou metal. Quando a opressão se tornava insuportável, alguns escravizados, num ato de rebeldia silenciosa, chutavam o balde cheio de leite. Era um gesto desesperado de quem não aguentava mais, de quem preferia o castigo à continuidade daquela rotina cruel. O leite derramado representava prejuízo para o senhor e, ao mesmo tempo, um grito abafado de resistência. Com o passar dos anos, a expressão ganhou as ruas e passou a significar desistir de tudo, jogar tudo para o alto. Chutar o balde tornou-se sinônimo de romper com o que está estabelecido, de abrir mão do controle. Hoje, usamos essa frase quando alguém decide largar tudo sem pensar nas consequências, mas poucos lembram que ela nasceu do desespero de quem não tinha mais nada a perder. Dar com os burros na água. As tropas de burros eram fundamentais para o transporte de mercadorias no Brasil colonial e imperial. Pelos caminhos estreitos das montanhas, tropeiros conduziam dezenas de animais carregados de café, açúcar, ouro e outros produtos. Atravessar rios era uma das partes mais perigosas da jornada, especialmente na época das chuvas. Quando um tropeiro perdia o controle e os burros caíam nas águas, toda a carga se perdia. Era o sinônimo do fracasso total, de ver o trabalho de dias ou semanas se desfazer em minutos. A expressão dar com os burros na água nasceu desse cenário de frustração e prejuízo. Com o tempo, passou a ser usada para qualquer plano que termina em fracasso. Hoje, quando um projeto não dá certo, logo alguém diz que deu com os burros na água. Poucos se lembram dos tropeiros molhados, tentando salvar o que restava da carga perdida no rio, tirar o cavalo da chuva.
Nas casas grandes do Brasil colonial, era costume que os visitantes chegassem a cavalo. Quando a visita seria rápida, o animal ficava do lado de fora, mesmo que estivesse chovendo. Mas se o anfitrião convidava o visitante para entrar e ficar mais tempo, o cavalo era levado para o estábulo, protegido da chuva. Tirar o cavalo da chuva era, portanto, sinal de que a visita seria longa e bem-vinda. Com o tempo, a expressão ganhou outro sentido, mais irônico. Passou a significar desistir de uma ideia, abandonar uma expectativa que não vai se realizar. Hoje, quando alguém insiste em algo impossível, a gente logo diz para a pessoa tirar o cavalo da chuva. É uma forma educada de dizer que aquilo não vai acontecer, que é melhor desistir logo. Uma expressão que nasceu da hospitalidade e virou sinônimo de realismo. Maria vai com as outras. Essa expressão tem origem numa antiga cantiga popular portuguesa que chegou ao Brasil com os colonizadores. A canção falava de uma moça chamada Maria que não tinha opinião própria e sempre seguia o que as outras faziam. Era usada de forma pejorativa para criticar quem não pensava com a própria cabeça. No Brasil, a expressão se popularizou e atravessou séculos mantendo o mesmo sentido. Maria virou símbolo da pessoa sem personalidade, que apenas imita o comportamento alheio. Nas rodas de conversa, nas escolas e até nos ambientes de trabalho, a frase continuou viva. Hoje, quando alguém age apenas por influência dos outros, sem refletir, logo é chamado de Maria vai com as outras. É uma crítica suave, mas que carrega um peso moral sobre a importância de ter opinião própria. Uma expressão simples que atravessou o Atlântico e se enraizou no jeito brasileiro de falar: enforcar o ganso. No interior do Brasil, especialmente nas regiões rurais, havia uma brincadeira cruel praticada em festas juninas e quermesses. Um ganso vivo era pendurado de cabeça para baixo e os participantes, vendados e a cavalo, tentavam arrancar a cabeça do animal. Quem conseguisse enforcar o ganso levava o bicho para casa como prêmio. Era uma diversão macabra que misturava habilidade, sorte e insensibilidade. Com o tempo, a prática foi proibida, mas a expressão ficou. Enforcar o ganso passou a significar resolver um problema difícil ou conseguir algo complicado. Também ganhou um sentido mais coloquial e malicioso, relacionado a encontros amorosos escondidos. Hoje, a frase é usada com duplo sentido, dependendo do contexto e da intenção de quem fala. Poucos se lembram da origem violenta dessa expressão tão popular. Meter o bedelho. Bedelho é uma palavra antiga que caiu em desuso, mas que por muito tempo foi sinônimo de nariz grande. Vem do latim vitellus, que significa pequeno bezerro, mas que no português arcaico passou a designar o nariz proeminente. No Brasil colonial, meter o bedelho significava literalmente enfiar o nariz onde não era chamado. A expressão ganhou força nas conversas cotidianas, sempre com tom de crítica. Era usada para repreender quem se intrometia nos assuntos alheios, quem dava palpite sem ser convidado. Com o passar dos séculos, bedelho quase desapareceu do vocabulário, mas a expressão permaneceu viva. Hoje, todo mundo sabe o que significa meter o bedelho, mesmo sem saber o que é um bedelho. É uma das frases mais usadas para criticar a curiosidade excessiva e a falta de limites. Uma expressão que perdeu a palavra original, mas manteve todo o seu significado. Das duas, uma. Essa é uma das expressões mais lógicas e diretas da língua portuguesa, mas sua origem é filosófica. Nasceu do princípio aristotélico da não contradição, que diz que entre duas proposições opostas, apenas uma pode ser verdadeira. No Brasil, a frase ganhou o cotidiano como forma de apresentar alternativas excludentes. Das duas, uma virou sinônimo de escolha inevitável, de caminho sem meio termo. Era usada em negociações, discussões e decisões difíceis. Com o tempo, entrou no vocabulário popular e passou a ser dita em qualquer situação de dilema. Hoje, quando precisamos apresentar duas opções que não podem coexistir, logo dizemos das duas, uma. É uma forma elegante de simplificar a complexidade e forçar uma decisão. Uma expressão que carrega a sabedoria antiga embalada na simplicidade do falar brasileiro. Passar a mão na cabeça. Desde tempos imemoriais, o gesto de passar a mão na cabeça de alguém simboliza carinho e proteção. É o que mães fazem com filhos, o que os mais velhos fazem com os mais novos. No Brasil, essa ação física virou expressão para designar a condescendência exagerada. Passar a mão na cabeça ganhou sentido negativo de proteger demais, de não cobrar, de relevar erros graves.
Era comum ouvir a expressão em críticas a pais que não educavam os filhos ou a chefes que não puniam subordinados. Com o tempo, a frase se consolidou no vocabulário popular como sinônimo de tolerância prejudicial. Hoje, quando alguém é perdoado sem merecimento, logo se diz que passaram a mão na cabeça. É uma crítica à falta de limites e à proteção que impede o amadurecimento. Uma expressão que transformou carinho em fraqueza. Fazer nas coxas. Essa expressão tem origem no trabalho artesanal dos primeiros séculos do Brasil. Muitos artesãos, especialmente os que faziam telhas e tijolos, moldavam o barro usando as próprias coxas como suporte. Era um método rápido, mas impreciso, que resultava em peças irregulares e de qualidade inferior. As telhas feitas nas coxas não se encaixavam perfeitamente, deixando frestas por onde a chuva passava. Com o tempo, fazer nas coxas passou a significar qualquer trabalho mal feito, improvisado, sem capricho. A expressão saiu das olarias e ganhou as ruas, sendo usada em todo tipo de crítica a serviços ruins. Hoje, quando algo é feito de qualquer jeito, sem planejamento ou cuidado, logo se diz que foi feito nas coxas. É uma das frases mais brasileiras que existem, símbolo da nossa relação ambígua com a improvisação. Uma expressão que nasceu do barro e moldou nossa forma de criticar a falta de qualidade, onde Judas perdeu as botas. Segundo a tradição cristã, Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata e depois, tomado pelo remorso, se enforcou. A lenda popular diz que ele estava tão desesperado que correu descalço para um lugar afastado, perdendo as botas pelo caminho. Esse lugar, distante e esquecido, passou a ser sinônimo de local muito remoto. No Brasil, a expressão ganhou força nas conversas sobre lugares difíceis de chegar. Onde Judas perdeu as botas, tornou-se sinônimo de fim de mundo, de lugar esquecido por Deus. Era usada com humor e exagero para falar de sítios distantes, vilarejos isolados ou estradas sem fim. Hoje, a frase continua viva no vocabulário brasileiro, sempre que alguém quer descrever um lugar muito afastado. É uma forma poética e religiosa de falar sobre distância. Uma expressão que mistura fé, lenda e geografia. Comprar gato por lebre. Nas feiras medievais europeias, comerciantes desonestos vendiam carne de gato dizendo que era lebre. A lebre era mais cara e saborosa, enquanto o gato era considerado inferior e até impróprio para consumo. Os compradores desavisados levavam o engano para casa e só descobriam ao preparar a carne. A expressão atravessou o oceano e chegou ao Brasil com os portugueses. Aqui, ganhou força nas feiras livres e mercados, onde a esperteza dos vendedores era lendária. Comprar gato por lebre virou sinônimo de ser enganado, de levar algo de menor valor do que o prometido. Hoje, usamos essa frase em qualquer situação de fraude ou engano comercial. É um alerta constante contra a ingenuidade e a falta de atenção. Uma expressão que nasceu da malandragem e virou sabedoria popular. Engolir sapo. No Brasil colonial, havia uma prática medicinal bizarra que consistia em engolir pequenos sapos vivos. Acreditava-se que isso curava certos males, especialmente problemas estomacais e envenenamentos. Era um procedimento repugnante, feito apenas em casos de extrema necessidade. Com o tempo, engolir sapo passou a simbolizar qualquer situação desagradável que se é obrigado a aceitar. A expressão ganhou força no vocabulário popular como sinônimo de tolerar humilhações ou injustiças. Era usada em conversas sobre trabalho, relacionamentos e conflitos familiares. Hoje, quando alguém precisa aceitar algo ruim sem poder reagir, logo se diz que está engolindo sapo. É uma das expressões mais vívidas e desconfortáveis da língua portuguesa. Um lembrete de que nem tudo na vida pode ser cuspido para fora. Arranjar sarna para se coçar. Nos tempos antigos, a sarna era uma doença de pele extremamente contagiosa e incômoda. Causava coceira intensa e se espalhava facilmente pelo corpo e entre pessoas. Ninguém em sã consciência buscaria contrair essa doença propositalmente. Mas a expressão nasceu justamente para criticar quem procura problemas desnecessários. Arranjar sarna para se coçar virou sinônimo de criar confusão à toa, de buscar encrenca. Era usada como advertência, um conselho para quem estava prestes a se meter em situação complicada. Hoje, a frase continua popular, sempre que alguém vai atrás de problemas sem necessidade. É uma forma bem-humorada de criticar a autossabotagem, uma expressão que transforma a doença em metáfora de imprudência. A vaca foi pro brejo.
No Brasil rural, o gado era sinônimo de riqueza e sustento para as famílias. Perder uma vaca era tragédia, especialmente para os pequenos criadores. Quando uma vaca se atolava no brejo, na lama espessa das áreas alagadas, dificilmente conseguia sair sozinha. Muitas vezes, o animal morria ali mesmo, representando prejuízo total para o dono. A vaca foi para o brejo, passou a significar que algo deu muito errado, que a situação ficou irreversível. A expressão saiu das fazendas e ganhou as cidades, sendo usada em todo tipo de contexto. Hoje, quando um plano fracassa completamente, logo se diz que a vaca foi para o brejo. É uma forma brasileiríssima de anunciar o desastre, uma expressão que nasceu da lama e virou sinônimo de fim de linha. Segurar vela. Nos tempos antes da eletricidade, as velas eram a principal fonte de iluminação noturna. Nos encontros românticos de antigamente, era comum que um terceiro ficasse segurando a vela para iluminar o casal. Era uma posição constrangedora de quem não participava do romance, mas testemunhava tudo. No Brasil, a expressão ganhou força para descrever exatamente essa situação de desconforto. Segurar vela virou sinônimo de ser o terceiro excluído, de acompanhar um casal sem fazer parte da intimidade. Era usada com humor, mas também com certa melancolia por quem se via nessa posição. Hoje, ninguém quer segurar vela e a expressão continua forte no vocabulário jovem. É uma das formas mais criativas de descrever a solidão em meio à companhia. Uma expressão que transformou luz em constrangimento. Cara de pau. Essa expressão nasceu da observação popular sobre pessoas sem vergonha que não demonstravam emoção. No imaginário brasileiro, ter cara de pau era ter o rosto duro como madeira, incapaz de corar ou demonstrar culpa. Era usada para descrever quem mentia descaradamente ou pedia favores absurdos sem constrangimento. Com o tempo, a expressão se consolidou como uma das mais brasileiras que existem. Cara de pau virou sinônimo de atrevimento, de falta de vergonha na cara. Hoje, é usada em qualquer situação onde alguém age com descaramento total. É ao mesmo tempo crítica e admiração, dependendo do contexto. Uma expressão que define perfeitamente um tipo de personalidade muito comum no Brasil. Quebrar o galho. No Brasil colonial, quando uma carroça ou carro de boi quebrava no meio do caminho, o jeito era improvisar. Muitas vezes, os viajantes quebravam um galho de árvore para fazer um conserto temporário. Não era a solução ideal, mas resolvia o problema na hora e permitia continuar a viagem. Quebrar o galho passou a significar qualquer solução improvisada que resolve momentaneamente. A expressão ganhou as cidades e se tornou parte essencial do vocabulário brasileiro. Hoje, quando alguém dá um jeito, faz um favor ou resolve algo de forma criativa, dizemos que quebrou o galho. É uma das expressões que melhor definem o famoso jeitinho brasileiro. Um elogio à capacidade de improvisar e resolver problemas com os recursos disponíveis. Pisar na bola. Essa expressão é relativamente recente e nasceu do universo do futebol, a grande paixão brasileira. Quando um jogador pisa na bola em vez de chutá-la, ele perde o lance, erra feio na frente de todos. É um erro básico, humilhante que qualquer jogador deveria evitar. A expressão saiu dos campos e invadiu o cotidiano brasileiro nas últimas décadas. Pisar na bola passou a significar cometer um erro grave, especialmente em relacionamentos. É usada quando alguém falha de forma evidente, quando decepciona ou trai a confiança. Hoje, a frase é comum entre jovens e adultos, sempre que alguém comete uma gafe ou um erro moral. É uma forma leve de falar sobre erros pesados, uma expressão que transformou o esporte em metáfora de conduta, dar o braço a torcer. Nas antigas lutas e disputas físicas, torcer o braço do adversário era sinal de vitória. Quem tinha o braço torcido era obrigado a se render, a admitir a derrota. Dar o braço a torcer significava aceitar que o outro estava certo, mesmo contra a própria vontade. A expressão atravessou gerações, mantendo esse sentido de admissão relutante. No Brasil, ganhou força nas discussões familiares, políticas e amorosas. Hoje, quando alguém finalmente reconhece que estava errado, dizemos que deu o braço a torcer. É sempre um momento de orgulho ferido e humildade forçada. Uma expressão que fala sobre ego, derrota e reconhecimento. Amigo da onça. Essa expressão nasceu de uma série de tirinhas publicadas na revista O Cruzeiro, nas décadas de 1940 e 50. O personagem era um sujeito que fingia ser amigo, mas sempre armava situações perigosas ou constrangedoras. O amigo da onça virou símbolo do falso amigo, daquele que sorri na frente e prejudica pelas costas.
A expressão caiu no gosto popular e se espalhou por todo o Brasil. Até hoje, usamos essa frase para descrever quem se diz amigo, mas age como inimigo. É uma advertência, um alerta sobre confiar cegamente nas pessoas. Amigo da onça virou sinônimo de traição disfarçada de lealdade, uma expressão que nasceu do humor e virou sabedoria de sobrevivência social, para inglês ver. No século XIX, a Inglaterra pressionava o Brasil a acabar com o tráfico de escravos. Para acalmar os ingleses, o Brasil criou leis que proibiam o comércio de pessoas, mas na prática, nada mudava. Eram leis feitas apenas para mostrar aos britânicos, sem real intenção de serem cumpridas. Essa farsa política deu origem à expressão para inglês ver. Com o tempo, a frase passou a ser usada em qualquer situação de falsidade ou aparência enganosa. Hoje, quando algo é feito só para manter as aparências, sem real efetividade, dizemos que é para inglês ver. É uma crítica à hipocrisia institucional que marca nossa história. Uma expressão que nasceu da vergonha nacional e virou crítica social permanente, sem eira nem beira. Eira e beira eram partes essenciais das casas antigas de fazenda. A eira era o terreiro onde se secava e debulhava o grão, e a beira era o beiral do telhado. Quem não tinha eira nem beira era porque não tinha casa, não tinha propriedade, não tinha nada. A expressão nasceu para descrever a pobreza extrema, a falta total de recursos. No Brasil colonial e imperial, era usada para falar dos despossuídos, dos que viviam ao relento. Com o tempo, manteve o sentido de miséria e falta de perspectiva. Hoje, sem eira nem beira continua sendo sinônimo de pobreza absoluta. É uma expressão que carrega o peso da desigualdade social brasileira. Um lembrete de que nem todos têm um teto sobre a cabeça. Comer o pão que o diabo amassou. Essa expressão tem origem na crença popular de que o diabo era responsável por todo tipo de sofrimento. Se Deus amassava o pão da prosperidade e da fartura, o diabo amassava o pão da miséria e do sofrimento. Comer o pão que o diabo amassou significava passar por dificuldades extremas, viver momentos terríveis. No Brasil, a expressão ganhou força nas conversas sobre superação e adversidade. Era usada para descrever quem passou fome, doença, abandono ou qualquer forma de desgraça. Hoje, quando alguém enfrenta grandes dificuldades, dizemos que está comendo o pão que o diabo amassou. É uma forma dramática e religiosa de falar sobre sofrimento, uma expressão que mistura fé, medo e compaixão numa frase só. E agora que descobrimos de onde vêm essas frases que tanto usamos, chegou o momento especial. A expressão bônus que prometemos, uma história tão curiosa que merece ser lembrada. Dormir no ponto. Nos bondes elétricos que cruzavam as cidades brasileiras no início do século XX, os cobradores trabalhavam longas jornadas. Muitos ficavam tão cansados que acabavam cochilando durante o trajeto, passando direto pelos pontos de parada. Os passageiros reclamavam, os cobradores acordavam assustados e a cena virou motivo de piada. Dormir no ponto passou a significar perder uma oportunidade por distração ou desatenção. Hoje, a expressão continua viva, usada quando alguém perde o timing de algo importante. É uma lembrança dos tempos em que o transporte público moldava até nossa forma de falar. Qual dessas origens te surpreendeu mais? Você conhece alguma outra história por trás de expressões que usamos todo dia? Se você gostou de descobrir esses segredos da nossa língua, deixa aqui seu like para a gente continuar trazendo mais curiosidades. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre a memória do Brasil que a gente tanto ama.